Isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui do Embarcados, né? Um webinar que a gente faz recorrente aí todo mês, um webinar da comunidade, patrocinado pela Mauser. E hoje nós temos a honra aí de receber o José Moraes, engenheiro de sistemas embarcados e diretor aí da sua empresa, com o assunto monitorando sensores IoT do SP32 ao Grafana, tá? Então, vai ser um webinar muito legal. O José preparou uma apresentação bem interessante para você aí que está trabalhando aí, né, precisa exibir os dados, né, da sua aplicação de uma forma mais interessante, né? Então, nós vamos aprender aqui neste webinar o que é o Grafana e como criar um ecossistema utilizando como interface para visualização de gráficos, gerar alertas e etc. Tá? O José vai passar todos os detalhes aí para a gente, vocês vão aproveitar bastante aí o conteúdo que ele está trazendo, tá? Então, José Moraes, que é engenheiro de sistemas embarcados e diretor. Só para a gente, né, antes de passar aí já a bola para o José, daqui a pouco eu vou convidá-lo aqui para entrar na sala, vamos ver aí se a galera está escutando a gente. E se você quiser colocar aí no chat de onde você está assistindo o webinar, tá? Fica à vontade para a gente já ir interagindo aí. E é importante também aproveitar aqui esse momento para ressaltar que você pode fazer perguntas durante o webinar, tá? Então aproveite aí o chat. Se você quer que essa pergunta seja respondida aí pelo José no final, eu recomendo que você marque como uma pergunta. Vocês vão ver que no chat tem uma interrogação, então vocês já marquem como pergunta, porque a gente já filtra para o final. Então no final nós vamos ter ali um tempinho de perguntas e respostas, tá? Então vai ser bem, bem bacana. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu já tive a oportunidade aqui de ver aqui o spoiler, né, que o José vai apresentar para a gente hoje. E vai ser um webinar sensacional, né? Para quem não conhece o José ainda, daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele está bem ativo aí nessa área, com bastante propriedade para falar sobre o assunto. Beleza, pessoal? Então sejam bem-vindos, aproveitem bastante. Eu vou só aqui agradecer inicialmente a Mauser Electronics, que está patrocinando essa sequência de webinars, né? A gente vem todo mês aí com um webinar patrocinada pela Mauser, onde ela deixa aberto aqui para a gente convidar pessoas aí da comunidade, trazer conteúdos relevantes para vocês aí que estão, né, aprendendo e desenvolvendo sobre sistemas embarcados. Então, muito obrigado à Mauser que tem um portfólio enorme aí de componentes, né, eletrônicos, onde a gente pode comprar e chegam aqui para a gente em menos de 5 dias aqui no Brasil, tá? Então, para a gente que está prototipando ou até produzindo, isso ajuda bastante na gama de componentes e disponibilidade que eles possuem, tá joia? Então, só abrir minha câmera para convidar aqui a sala, o José Moraes. Boa noite, José. Vem para cá. Opa, e aí, Fábio, beleza? Beleza. Obrigadão aí pela sua disponibilidade de preparar esse material e estar aqui apresentando hoje para a gente. Acho que é isso. Vamos lá então, né? Já queria começar agradecendo aí por você, pelo Fábio, o Fábio, o Thiago, Embarcados, de dar a oportunidade de estar aqui mostrando conteúdo legal para a comunidade, né? Eu encontrei ele no evento da RoadSec, acho que mês passado, 2 meses atrás, não sei. A gente achou que seria um tema muito legal para trazer aqui para a comunidade, porque é algo que a gente vê muito assim, algo meio frágil assim, quando a gente começa a desenvolver um produto, um projeto, que é visualizar os dados coletados em campo, né? Então a gente achou bem legal aí, porque eu já utilizo ele em produção, então eu já sei que ele funciona assim para além de prototipagem, né? Então, a gente achou interessante aí, vamos trazer, a gente espera que vocês gostem da apresentação e que quem não conheça, goste do Grafana, apesar dele, a gente também vai falar alguns pontos fracos, porque não é 100% bom, mas vocês vão ver que ele realmente é um canhão ali para o que se propõe a ser feito. Então, beleza. Isso aí, José. Não, obrigadão mesmo aí. Obrigado mesmo pela disponibilidade. E também agradecer, para quem não conhece o José, ele vai se apresentar com mais propriedade aí do que eu falei aqui, né? Mas ele é um grande contribuidor aí, né? Tanto no Embarcados quanto outros canais. Então, fiquem ligados nele aí. Aproveitem esse canal que vocês vão ter aqui com ele, para quem ainda não conhece, para fazer contato, networking e aproveitar aí, né? Esse conhecimento que ele tem e toda a parte de iniciativas que ele está trabalhando. Obrigado, José. Boa apresentação. Valeu, Fábio. Vamos lá, então, galera. Antes, né, voltando aí aos agradecimentos, também queria agradecer o povo, a galera aí que eu conheço, que está me assistindo, o pessoal do WhatsApp, do Telegram, da Geoenergia, que é onde eu trabalho, da minha namorada, que está todo mundo aí vendo.
Beleza, então, vamos falar um pouquinho sobre mim, sobre minha empresa, e a gente já começa o conteúdo do webinar. Sou José Moraes, eu sou engenheiro já formado desde 2020, sou bem novinho ainda, mas já estou ativo bastante tempo na comunidade. Eu, basicamente, sou engenheiro de sistemas embarcados desde que eu comecei a trabalhar na carreira. Desde o meu primeiro estágio já foi nessa área. Também, recentemente, abri uma empresa também no ramo de IoT. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ela. E quando sobra tempo, né, que ultimamente é quase impossível, e aparece alguma coisa interessante, eu faço uns freelances perdidos por aí. Sou escritor no portal do Embarcados, tenho do Vida de Silício, que eu tenho bastante artigo, principalmente de ESP, porque é o que eu mais mexo no meu dia a dia. Mas eu também tenho de alguns outros temas perdidos por aí. Então, aí tá meus contatos. Para quem quiser depois entrar, pode me chamar no Telegram, no WhatsApp, eu até seguir lá no GitHub. Então, falar um pouquinho da minha empresa, só para caso alguém tenha necessidade aí. Recentemente eu montei uma empresa aí do ramo de IoT também, e a gente monta sistemas para fazer controle, automação e monitoramento remoto. Então, se você, a sua empresa, ou conhece alguém aí que está precisando fazer esses 3 itens em algum equipamento, ambiente, pode entrar em contato com a gente. A gente conta com dashboard para fazer monitoramento, controle, automação, emissão de alerta, e a gente também tem integração com vários protocolos, com 2 principais protocolos aí do ambiente industrial, que é o famoso Modbus, em RS485 SMP, e a gente consegue fazer aí diversas análises, por exemplo, análise de energia, tensão, corrente, consumo, etc. Gerador no break, temperatura, umidade. Então, quem aí estiver precisando de alguma coisa, pode entrar em contato que a gente tenta conectar no seu sistema, fazer integração com o mundo de IoT. Bem, beleza. Já vamos começar então o conteúdo, porque 1 hora normalmente é pouco, né? Então, como eu comentei, na RoadSec, aí, um mês passado, eu encontrei o Fábio e o Thiago lá no evento, e a gente acabou conversando um pouco. E a gente viu que é um tema interessante trazer aqui, porque quase todo mundo que monta, né, um projeto, um produto de IoT, além de fazer a coleta de dados, também precisa ver esses dados. Eu acho que o jeito mais simples da gente pensar nisso é fazer quando a gente coleta um dado aí, sei lá, do potenciômetro, um DHT, e mostra no serial monitor, por exemplo, né? Dá lá um serial print, um printf, qualquer coisa assim. Então, ali a gente já está tentando visualizar os dados coletados, só que quando a gente precisa de um item que fica monitorando, sei lá, 24 horas ou por muito tempo, a gente precisa ter isso guardado no local para ver depois, tanto em formato de gráficos, tabelas, etc. Então, quase todos, se não todos, né? Não vou falar todos porque não, mas na grande maioria a gente precisa visualizar esses dados coletados para fazer alguma análise, né? Pegar esses dados e transformar em informação útil, relevante. A gente tem inúmeras plataformas online aí que eu vou citar daqui a pouco, mas hoje a gente vai trazer do Grafana e vocês já vão entender por que eu estou falando do Grafana. Não é uma dashboard tão assim difundida, principalmente para quem está começando na área, porque ele precisa ter um servidor, tá? Não é que nem algumas outras, tipo Blink ou Tago.io, que já são prontas. Você tem que ter um servidor para hospedar ele, mas para quem já está querendo aumentar um pouco o level aí, vai ver que realmente o negócio é majestoso. Então, eu deixei alguns exemplos para a gente ver por que a gente precisa, né, visualizar os dados. Então, até desde detectar algum consumo indevido, por exemplo, alguém esqueceu o equipamento rodando de madrugada, algum problema que seja recorrente ou raro, ou até visualizar o estado da máquina, né, do ambiente, para saber, sei lá, se uma porta está fechada. Então, a gente precisa ver esses dados para gerar alguma informação relevante e também até fazer aqueles esquemas de manutenção preditiva, corretiva, etc. Porque com as informações a gente consegue tomar atitudes mais certeiras. Bem, como que a gente resolve então essa demanda? Como eu já citei agora, quem está atento já observou que a gente precisa coletar, né, armazenar, obviamente, esse dado em algum lugar e visualizá-lo depois, né, interagir, visualizar ele depois. Então, a gente cai em 2 itens principais, que é armazenar os dados coletados
e mostrar esses dados que foram salvos para o usuário final. Pode ser tanto técnico quanto cliente, pode ser qualquer um. Então, e normalmente essa visualização, interação com o conteúdo tem que ser agradável e facilitada, ainda mais se for com o cliente, porque normalmente o cliente ele quer já assim o produto final, realmente ele quer saber, por exemplo, se o negócio está funcionando ou não. Aliás, muitos nem gostam de gráfico, porque não tem tanta intimidade com o tipo gráfico, então só quer ver o negócio lá verde e o vermelho. Então a gente precisa ter um lugar muito bonitinho e funcional para mostrar esses dados. Eu vou, como a gente já sabe, né, vai citar o Grafana, porque ele é muito robusto e confiável tanto para produção quanto para prototipagem. Inclusive roda em Raspberry, tá? Quem aí tem um Raspberry perdido em casa. Eu rodo, eu tenho um Pi0W e o Pi4. Ambos rodam o Grafana, tá? Eu uso com SQLite, que é um banco bem leve aí, bom para Linux embarcado. Então, dá para fazer muita coisa com Grafana, tá, gente? Realmente o negócio é outro nível. Bem, então, né, a gente vai precisar integrar o banco de dados com a dashboard para fazer todos esses itens funcionar. Então, quando a gente tiver esses dois itens funcionando, como eu gosto de falar, a gente vai fazer a mágica acontecer. Beleza, vou citar um pouco, então a gente já vai começar a entrar nesses dois itens principais. Primeiro, o banco de dados. Eu já quero adiantar que não é a plataforma mais simples de mexer, tanto porque ela é bem customizável e normalmente quando você tem um negócio muito amplo assim, muita coisa na tela acaba ficando complexo. Por exemplo, quem mexe com Zabbix que sabe muito bem que aquele negócio tem um trilhão de informações na tela, só que é uma plataforma para monitoramento aí de SMP espetacular, não tem nem o que falar dela. A Zabbix é ridiculamente apelão, então Grafana é nesse estilo assim, então não é das mais fáceis, tá? Bem, a gente começa pelo banco de dados. A gente precisa, basicamente, ter um local para armazenar esses dados. Então, depois que a gente coleta as informações dos sensores, precisa guardar essas informações, normalmente no banco de dados. Ele é um local, né, que vai ficar os dados armazenados. Pode ser qualquer dado, tá? Você pode fazer dados de telemetria, de debug, dados de usuário, qualquer coisa assim. E, normalmente, principalmente quando você vai para a produção, né, a gente precisa de um banco extremamente robusto e confiável, e algumas vezes criptografado se tiver informações sensíveis. Aqui eu deixei alguns exemplos de banco. Eu deixei 3 SQL aqui, o MySQL, o PostgreSQL e o SQLite, e 2 NoSQL aqui, o Mongo e o Cassandra. Só o Cassandra eu não tenho certeza se funciona no Grafana, mas o Grafana aceita todos esses. Esse exemplo aqui de hoje no webinar eu vou mostrar com o PostgreSQL, que é o banco que é só ele que eu uso praticamente, principalmente com algumas extensões para fazer otimizações em dados time series, que são dados coletados de IoT. Essas extensões, elas fazem, por exemplo, compressão automática de dados de acordo com a data, não sei se deleção é o termo certo, mas ela deleta os dados automaticamente também quando chegam num período que eu defino. Então, o PostgreSQL tem umas extensões muito legais para fazer gerência assim, da parte de banco com time series. Então, eu indico ele, mas se você usar outro também não tem problema, né? Então, o banco vai ser, a gente já tem uma parte aí definida que é onde vai guardar os dados. Bem, dashboard. O que é uma dashboard, então? Como eu estava citando, é onde a gente vai literalmente visualizar os dados. Então, pode ser um programa, um aplicativo de celular ou um site. No caso aqui, o Grafana é um site, tá? Vocês já vão ver. Por ser um site, a gente consegue rodar em qualquer lugar. Então, no celular, notebook, desktop. Chuta até dizer em alguns smartwatches aí. Mas ele vai reunir todas as informações, gráficos, tabelas e dezenas de informações aí que sejam relevantes para o técnico, para o usuário, para o cliente. Conseguir interpretar e gerar alguma informação relevante ali para o ambiente ou necessidade dele. Além disso, também tem as dashboards que emitem alertas, que no caso é o Grafana também, eu vou mostrar depois. E algumas também emitem comandos, porque nem sempre vive de monitoramento, né? A gente precisa enviar alguns comandos ali. Comando eu digo comando pelo cliente, tá? Não comando automático do sistema, porque aí normalmente você não usa o Grafana, né? Você faz algum script com alguma outra linguagem.
Mas a gente já vai ver que, inclusive, isso é um calcanhar de Aquiles do Grafana, que é a parte de enviar comandos. É bem deficiente, mas para a parte de monitoramento de dados, visualização, interação, o bicho é potente. Então, aqui eu deixo alguns exemplos. É o Blink. Acho que eu chuto dizer que é o mais famoso, principalmente para quem está começando. Ele tem, acho que um aplicativo aí no celular que você consegue criar botões, sliders e visualizar as informações, inclusive em modo monitor, que nem fosse um serial. Tagaio, Grafana, Bidots, tem N outras aí que a gente consegue visualizar as informações. Eu não tenho certeza, tá? Eu posso estar falando coisa errada aqui, mas eu acho que essas três, tirando o Grafana, você tem que em algum momento pagar. Pelo menos o Blink eu sei que você tem que pagar para usar mais coisas da plataforma. O Grafana, por exemplo, já é open source completa, aí você não precisa fazer nada. Não tem que pagar. Tem uma parte de enterprise, mas aí é com vocês se precisar. É mais para a parte de suporte, alguns plugins especiais aí. A gente já vai partir para o Grafana, então vou mostrar aqui o que ele é, como que funciona. Eu quis mostrar mais na prática mesmo, aqui ao vivo, para não ficar um negócio muito engessado ou só no slide, para realmente mostrar que vocês podem simplesmente pesquisar no Google, que não tem segredo nenhum, é simplesmente uma ferramenta aí para a gente usar no nosso dia a dia, tanto para prototipagem quanto para produção, né, para empresas. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá certo. Tá aparecendo aí, Fábio? Tá show! Oh, beleza. Ixi, o slide sumiu, mas beleza. O que é o Grafana? Então, primeiro a gente vai começar vendo o que é o Grafana. Eu vou pegar a própria definição aqui que a gente acha pela internet, né? Então, Grafana é uma plataforma aberta, open source, para fazer análise, interação e visualização dos dados que a gente coleta. Então, né, ele pega aqui e fala que disponibiliza gráficos abertos e N coisas aí, que quando a gente consegue, depois que a gente conecta num banco de dados, no data source aqui. Então, Grafana é basicamente isso, tá? Uma plataforma para a gente visualizar e interagir com os dados coletados. Sem ter um banco, o Grafana não funciona, tá? Então, a gente vai ter que hospedar no servidor. No webinar hoje a gente vai mostrar com o PostgreSQL num servidor Ubuntu, que eu usei aqui no meu PC, mas aí você escolhe onde vai hospedar o serviço do Grafana e do banco. Se eu não me engano, o próximo é sobre... Ixi, não lembro de cabeça agora, Fábio. Eu acho que o próximo é mostrando alguns... Vou te ajudar aqui. Eu achei que o slide ia continuar, mas ele sumiu. Tranquilo. Vai mandando aí que eu já vou te falando aí. Acho que o próximo é exemplos. Então, a gente aqui, ó, só de pesquisar aqui Grafana nas imagens, já brota dezenas, milhares de dashboards de exemplos. Então, a gente pode ver aqui, ó, gráficos, ponteiros, gráfico em pizza, número, unidade, aqui a quilowatt-hora, valores monetários, gráficos em coluna vertical, dá para colocar em horizontal também. Dá para fazer inúmeros tipos de gráficos e manipular esses dados. Por exemplo, aqui, inclusive, eu usei para fazer a gerência do servidor da minha empresa. É muito legal. O mapa mundi, a gente consegue, por exemplo, mostrar acesso. Então, aqui é ruim de ver. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, a gente consegue ver bolinhas no mapa. Então, aí para quem tem sistema de rastreio, quer fazer alguma coisa com geolocalização, Grafana suporta. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu tentar entender. É gráfico alguma coisa sobre Covid. Então, total confirmado, total de mortes. Então, a gente pode ver aí que ele tem um banco de dados com essas informações e o Grafana consegue coletar e mostrar esses dados no local de acordo com a coordenada, né? Latitude e longitude. Então, é espetacular, tá, galera? Realmente, Grafana para visualização é majestoso. Agora são organizações e usuários. Tá, antes de entrar nisso, eu vou ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui, por exemplo, ponteiros. Tá, galera? Então, depois vocês perdem um tempinho aí vendo aí no Google. Tem números, tem 1 milhão de tipos de gráfico que dá para fazer. Então, Grafana realmente é um espetáculo. Por exemplo, aqui um gráfico de temperatura, um gráfico de tempo. Aqui a gente consegue mapear valores. Eu vou mostrar isso no protótipo já.
consegue mapear valores, por exemplo, sei lá, o número 1 escrever normal, porque normalmente é o que o cliente quer, né? Então, essa parte é muito legal. Depois vocês pesquisem mais um pouquinho. E já entrando realmente mais no Grafana, eu vou comentar sobre uma demanda que é muito comum, principalmente para produção, né? Quando você já pensa em realmente utilizar isso para cliente e etc. Normalmente a gente vai ter inúmeros clientes e normalmente esses clientes não podem visualizar a dashboard de um ou de outro. Às vezes podem, né? E o Grafana consegue fazer essa separação com um negócio que chama organizações. Eu vou entrar aqui no Grafana que está rodando no meu PC, mostrar para vocês como funciona a organização. Então, a organização é um meio de isolar usuários. Então, assim, um usuário que está dentro de uma organização, ele não consegue olhar outra organização, a menos que eu fale que ele possa, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo, eu vou vir aqui nas configurações do Grafana, eu vou vir em organizações e vou criar uma organização aqui chamada, sei lá, embarcados. Então, a partir do momento que eu tenho essa organização embarcados aqui, eu posso adicionar usuários para essa organização. Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui um usuário Fábio. E quando eu crio esse usuário, eu posso vir aqui nele e editar as organizações que ele tem permissão, inclusive o tipo de permissão. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, Fábio, como nosso mestre do Embarcados, ele, logicamente, vai ser admin da organização Embarcados. Mas, por exemplo, aqui da organização principal, eu quero que ele seja só um visualizador, mas também posso trocar para editor. Então, a partir do momento que o Fábio logar no Grafana, com o login usuário dele, com o login e senha dele, ele vai ter acesso a essas duas organizações. Agora, vamos imaginar que, no caso, que eu quero que o Fábio só veja essa organização. Simplesmente venho aqui, removo ele, e pronto, ele só tem acesso a essa. Então, ele não vai ver mais absolutamente nada sobre a organização principal ou qualquer outra, tá? Então, essa parte de organização e usuário, a gente consegue fazer a isolação de ambientes, tá? É bem legal, é bem funcional. Eu não parei para estudar muito bem sobre a parte de times, mas tem uma feature que chama Times aqui dentro. Aqui, ó, Times. E eu acho que faz coisa parecida, tá? Mas eu já não estou tanto por dentro. Então, vocês podem entrar aí e dar uma olhada, porque essa parte de isolamento é legal, porque você acaba não precisando instalar N instâncias do Grafana na mesma máquina, né? Que senão ia começar a ficar muito pesado e ruim de gerenciar. Simplesmente aqui isola o usuário e pronto. Então, essa é a parte de usuários e organizações que é muito comum a gente precisar em campo. E a gente vai ter que usar, tá? Então, isso é muito importante vocês lembrarem que existe. Eu não sei se nas outras plataformas que eu citei antes tem. Eu, de fato, nunca mexi com elas, tá, gente? Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, me perdoe, mas eu acho que elas não têm. Mas se tiver, deve ser o mesmo estilo, assim. Qual que é o próximo, Fábio? Opa! Envio de alertas. Bem, quando a gente coleta os dados, né, uma das principais coisas que a gente quer também é saber que esses itens estão sendo monitorados e serão avisados quando ocorrer algum problema, por exemplo. O Grafana tem um sistema de alerta, não é dos mais complexos, mas funciona. Podia funcionar melhor, eu já vou explicar o porquê. Tem um pontinho ali que eu não gosto muito, mas a gente vai falar melhor. Então aqui ó, a gente consegue ver esse sininho aqui, que é a parte de alertas. Eu consigo criar um canal de notificação e, por exemplo, aqui a gente consegue escolher um monte de coisa. Vou criar aqui um nome super inovador. E a gente consegue ver ó, várias plataformas, ó, Discord, o e-mail, Google Hangout, acho que parou de existir, não tinha, sei lá. Teams, Telegram, tem Slack também, tem mais umas outras informações. Esse webhook aqui a gente pode fazer requisições, pelo jeito, né, post para alguma outra plataforma. Então, se você, sei lá, tem uma REST API aí, qualquer outra coisa, dá para fazer comunicação assíncrona, né? Mas e-mail e Telegram, já adianto que normalmente é os mais legais. O e-mail para a parte mais profissional, né? Parte mais realmente profissional. E Telegram também, porque, bem, é o Telegram, então é legal ter todas as informações ali na mão.
Então a gente consegue colocar os e-mails aqui que ele vai ser enviado e algumas opções a mais aí. Então eu vou colocar aqui qualquer coisinha para a gente ver. A gente salva. Então aqui agora eu tenho um canal de notificação do tipo e-mail. Eu não vou criar no Telegram porque eu precisaria pegar o ID do chat e não é prático agora. Então, bem, a partir do canal criado, a gente consegue vir aqui nas dashboards. Inclusive, eu estou na dashboard na organização embarcados. Vou ter que trocar aqui. Aqui embaixo que o usuário troca a organização, tá, galera? Então, eu vou vir aqui, tem uma dashboard que está coletando dados da frequência e temperatura da minha CPU aqui. E quando é um gráfico, é um painel do estilo gráfico, a gente pode configurar ele para emitir alertas. Então, a gente vem aqui, e edita ele. Vem aqui na aba alerta. E a gente consegue simplesmente configurar as opções de alerta. Aqui, no caso, só para dar exemplo, eu vou criar um alerta de temperatura da CPU. Eu quero que ele calcule isso a cada, 10 minutos. E é justamente esse ponto que eu não gosto muito do Grafana, que ele fica fazendo pooling das variáveis. E quando você tem dezenas, centenas de variáveis fazendo pooling, ainda mais com um refresh baixo que nem 1 minuto, ou menos, né? A CPU do servidor dá uma chorada. Então, às vezes até compensa fazer um sistema assíncrono, por exemplo, se for um sistema com MQTT, por exemplo, pode fazer um sistema assíncrono ali com uma linguagem, um Node, um Python, para sempre que receber o dado fora do parâmetro já enviar alerta. Mas o Grafana tem aqui, e se servidor assim não for muito problema, você pode configurar aí dezenas, centenas de alertas, que vai dar tranquilo. É só realmente ficar alerta com esse uso da CPU do servidor. A gente consegue configurar, isso aqui também é uma opção muito legal, o tempo necessário para a variável ser considerado um alerta. Então, por exemplo, aqui a gente teve um pico, eu vou chamar de pico, tá? Mas ele teve um pico, né? Estava em 1666 e foi para 3.000 MHz. Eu posso configurar ele, por exemplo, se manter 5 minutos acima dos 3.000, que ele manda um alerta. Então, eu posso vir aqui configurar, por exemplo, para 1 hora, e ele só vai me alertar se ficar 1 hora acima do valor especulado. Então, isso aqui é muito importante, porque evita falsos positivos aí, né? Então, aqui a parte de condicional, né? A gente consegue, por exemplo, fazer, quando o último, né? A última informação da carry A, eu já vou explicar isso melhor lá no vídeo, a carry A que a gente está puxando do banco lá, né? Pelo comando SQL. Quando o último dado dos últimos 5 minutos da carry A for, acima de 3.000, ele vai começar a ficar em alerta caso passe de 1 hora. Então, a gente consegue fazer, inclusive, lógicas binárias aqui com OR, AND, com outras carries, tá? Se você tiver outra, a gente poderia selecionar aqui a carry B, C, etc. E fazer aqui, se está abaixo, está fora ou dentro do range. Então, dá para a gente customizar bem essa parte de alerts. Também customizar o que ele faz quando não tiver dados ou der algum problema na execução. Eu normalmente deixo aqui em manter o último estado, mas aí que vocês escolhem. E a gente consegue selecionar os canais. Não está aparecendo porque eu tinha criado lá na organização do embarcados. Já, por exemplo, mostra a isolação, né? Eu criei lá e não aparece aqui. Mas se eu tivesse criado aqui, ia aparecer lá o canal do e-mail. Eu consigo colocar aqui a mensagem, por exemplo, CPU, para chamar de alta aí. Então a gente consegue customizar e criar alertas de gráficos. Então realmente é um sistema muito legal, tá, galera? E inclusive ele consegue deixar as linhas horizontais e verticais se precisar. Por exemplo, ali no caso que eu citei 3.000, né? Eu posso deixar a parte do gráfico acima de 3.000 vermelha, porque aí fica fácil de quem for visualizar entender que acima de 3.000 está errado. Então essa parte de alerta também é bem legal. Qual que é o próximo, Fábio? É os plugins? O que é? É os comandos. Comandos. Beleza. Bem, acho que aqui é o calcanhar de Aquiles do Grafana. A gente vai mostrar... aliás, não tem muito o que mostrar, que é a parte de comandos do Grafana. Ele é muito bom para mostrar dados, mas para enviar comando, né, com interação com o usuário ali, enviar comando, é bem deficiente. Espero que um dia mude, porque Grafana é muito bom, mas essa parte de comando a gente acaba tendo que fazer de outra forma, né, desenvolver uma dashboard própria ou outra coisa. Não está aparecendo aqui na tela, porque minha tela está grande, fica ruim, mas eu pesquisei sobre este plugin aqui,
Button Panel. A gente tem o Grafana, ele consegue ter vários plugins. Eu já vou citar um pouco melhor, mas esse plugin aqui, que ele estende a funcionalidade do Grafana, ele consegue adicionar um botão no Grafana para enviar requisições GET ou POST, né, do protocolo HTTP. E, por exemplo, se sua placa recebe, ou seu sistema aí de servidor, MQTT, sei lá, receber, você consegue direcionar para a placa e assim por diante. Então aqui você pode ver, ó, o Grafana tem inúmeros plugins aí para a gente estender funcionalidade, mas a parte de comando para o Grafana realmente é bem deficiente, tá, galera? Tem outros plugins, tá? Inclusive tinha um que enviava comandos via MQTT, eu cheguei a testar um pouco, funciona, mas ele foi descontinuado até onde eu sei, então é só nos Grafanas versões mais antigas, acho que 7 para baixo, talvez a 8, mas se você precisa de comandos, o Grafana é um pouco ruim e é bom você dar uma pensada antes, que talvez você tenha que desenvolver a sua própria dashboard para controle. Já emendando aí com a parte de plugin, que eu creio ser o próximo tópico, o Grafana ele tem a parte de plugins, que a gente consegue estender a funcionalidade, né? E como aqui propriamente está falando, customizar o Grafana. Tem inúmeros plugins que a comunidade desenvolve. Então, por exemplo, aqui, olha só o Google Sheet aqui. Não sei se vocês já viram. Muitos anos atrás, eu fiz um artigo de ESP32 enviando dados para o Google Planilhas, acho que em 2017. E a gente usava o Google Planilhas para hospedar os dados e também visualizar. O próprio Grafana consegue sugar essas informações que estão na planilha e mostrar nos gráficos que a gente viu. Então, a gente consegue ver vários data sources, ver algumas aplicações, por exemplo, o Zabbix, que é um outro repositório, não, que é um outro supervisório muito mais complexo que o Grafana. A gente consegue integrar para o Grafana e mostrar alguns dados dele. Tipos novos de painel, que nem o de mapa ali, gráfico de pizza, tem inúmeros, tá? Então, a gente consegue estender as funcionalidades e, tá, por exemplo, o Mongo aqui, a gente também consegue criar, tá? Se você precisa, por exemplo, aí a gente está citando que comandos é meio fraco, a gente pode criar um plugin para enviar comandos pelo Grafana. Aí é você e seu time de TI aí que vai precisar desenvolver, mas é totalmente aberto para isso. Então, acho que a gente encerra aí a demonstração mais por cima aqui, que é o Grafana. E eu acho que eu já vou voltar para a apresentação, que a gente vai para o protótipo. Ô, Fábio, pode voltar o slide ali? Isso. Então, agora a gente vai mostrar um protótipo que eu montei aqui para mostrar o ESP enviando os dados para o Grafana e toda a parte de configuração ali, mostrando até a tabela no banco de dados. Mostrar bem sucinto, porque, né, como a gente sabe, 1 hora para um webinar é muito pouco, ainda mais para mostrar um negócio prático. Então, é um vídeo ali só demonstrando realmente como que ficou um código ali no ESP, no banco de dados e assim por diante. Aqui tem uma topologia simplificada que eu deixei para vocês, para a gente entender como que funciona. Tudo começa, né, obviamente, com o microcontrolador ali, com o ESP, que vai estar coletando as informações. Para esse protótipo, eu escolhi um DHT11, acho que é o 11, né, o azulzinho, que lê umidade e temperatura, e um potenciômetro para eu ficar variando e ter alguma coisa manual ali para mostrar no vídeo. No caso que ele coleta os dados, então envia para o servidor via MQTT, porque eu gosto do MQTT, né? É um protocolo muito versátil. Então, o microcontrolador vai pegar e enviar os dados. A partir enviar os dados para o servidor. A partir do momento que chega no servidor, esses dados têm que ser salvos no banco de dados. No caso lá, o PostgreSQL. E a gente precisa de alguém que intermedie essa ação. No caso aqui é um script. Pode ser feito em Python, em Node, C, qualquer linguagem aí que você queira. Ele basicamente vai ficar escutando ali os tópicos MQTT e vai jogar direto no banco. Então a gente tem que fazer essa pontezinha de dados aí, tudo que chega de um lado passa para o próximo. A partir do momento que a gente tem os dados armazenados no banco, o Grafana já consegue puxar essas informações. Então o Grafana não funciona sem o banco, então a gente realmente precisa ter os dados ali salvos, e obviamente com o script, para conseguir todo o ecossistema funcionar. Depois que a gente tem armazenado, a gente simplesmente vai fazer o Grafana demonstrar, interagir esses dados para o usuário. Então, tá aí uma topologia simplificada bem simplesinha, para vocês verem que não é das mais simples, porque, né, tem que ter bastante conhecimento aí de Grafana, da parte de redes, talvez, dependendo do que você for fazer, do microcontrolador, script, né, com outras linguagens.
Então, é um pouquinho mais pesado que as outras plataformas, mas como vocês viram, o negócio para visualizar e interagir com os dados é muito bom. Então, fica aí com o vídeo, a gente gravou o vídeo para vocês verem o protótipo e o Fábio vai passar aí para a gente ver. Pode soltar o vídeo, Fábio. Isso aí, bora lá. Se quiser desligar aí a câmera, fica à vontade. Bem, vamos lá então. A gente montou um protótipo para vocês verem mais ou menos uma topologia simplificada do que a gente quer montar, para mostrar o Grafana funcionando na prática com o ESP32, né, que é um microcontrolador que está aí em alta. Então, bem, eu separei um protótipo bem simples que ele vai coletar dados de um DHT11, aquele sensorzinho azul que acho que todo mundo já brincou, de temperatura e umidade, e um potenciômetro para eu ficar variando aqui a leitura analógica. Então, eu vou mostrar brevemente, né, desde o código do ESP, que eu fiz na Arduino IDE, inclusive, bem simplesinho, só para a gente ter um dado real, não simulado, aleatório, até o Grafana, e passando por todas as etapas, né, banco de dados, o script, etc. Bem, vamos começar então. Eu vou mostrar o código aqui bem por cima, o código que está no ESP. Não vai ser o foco mostrar ele, tá? Eu só vou mostrar por cima. Ele é um código super simples que basicamente só conecta no Wi-Fi e conecta no broker que está aqui no meu computador, tá? Eu não estou usando um servidor externo, mas não muda nada. Então, ele conecta no broker que está instalado aqui no meu PC. É um Mosquito, tá? Estou usando tudo do mais simples possível. E ele fica lendo a temperatura e enviando, junto com o potenciômetro, né? Fica enviando para um tópico do broker, fica enviando aqui no ESP32/data, fica enviando as três variáveis de uma vez, a umidade, temperatura e potenciômetro, num JSONzinho bem simples aqui. Então, quando a gente já tem esse código funcionando, e se tiver tudo certo, a gente já consegue ver esse dado chegando lá no servidor. Então, eu já estou com ele ligado aqui, eu acabei de ligar ele. Esse aqui é um programa que a gente consegue ver os dados chegando no broker, tá? Então eu consigo ver tudo que está chegando aqui. A gente pode ver lá o tópico aqui, ó, ESP32data, ó, tá chegando as nossas variáveis de umidade, temperatura e o potenciômetro. Inclusive aqui dá para ver gráfico, tá? É legal para quem estiver pesquisando sobre algo. Eu gosto bastante do MQT Explorer. Então, o ESP já está se comunicando com o nosso servidor, enviando os dados via MQTT. Eu escolhi MQTT porque é um protocolo super versátil para IoT, acho que todo mundo já conhece ou brincou com ele. Então, eu escolhi, mas você pode usar qualquer tipo de transmissão aí, tá? Se quiser transmitir via TCP ou UDP puro, CMP, qualquer coisa aí, fica à vontade. Aqui no meu caso, como eu estou usando o MQTT, nessa topologia que eu mostrei para vocês, a gente precisa de alguma forma salvar esse dado que está chegando no servidor, né, esse dado aqui, no banco de dados. Isso não é feito de forma, digamos, natural, de forma automática. Então a gente tem que criar um script. Eu usei Node, você pode usar Python, C, talvez Rust, qualquer outra linguagem que você queira. Eu usei Node porque eu estou mais íntimo e estou meio abandonando o Python para fazer esses scripts, mas vamos lá. O script ele é responsável por basicamente fazer uma ponte de dados. Então ele vai pegar tudo que chega ali do broker da placa e vai inserir no banco de dados. É um conceito bem simples, tá? É literalmente uma ponte. O que chega de um lado sai para o outro. Eu vou explicar aqui por cima o que é feito. Mas esse script ele só é responsável por justamente capturar e salvar, tá? Nada mais. Vou explicar por cima aqui. A gente faz a importação das bibliotecas. No caso aqui eu estou usando PostgRE, né? Então estou usando a biblioteca do PG e o MQTT. E faço a importação das configurações, tanto do banco quanto do broker. Eu mantenho arquivos por motivos de segurança, né? Então a gente faz as configurações dos clientes de banco e do MQTT e depois conecta tanto no banco quanto no MQTT, aí no broker. Vocês podem ver aqui que eu estou com o IP local, porque como eu disse, o meu próprio servidor está hospedando o broker, o banco de dados, o Grafana. Eu estou tratando o meu computador como servidor. Então esse script, como roda no meu PC,
logicamente vai estar localmente aqui. Então, depois de conectar, a gente tem dois tratamentos de evento. Um quando conecta, né? Então quando esse cliente aqui do script conectar no broker, ele vai subscrever lá naquele tópico que a placa está enviando, o ESP32 data. Então tudo que chegar nesse tópico, o script vai estar escutando. E quando chegar alguma mensagem, né, a gente vai cair nessa callback aqui, e ele basicamente vai chamar uma função de inserir dados. Vai inserir um JSON lá no banco. Aí tem essa funçãozinha aqui, que ela é responsável por basicamente só inserir dados lá na tabela. Então ele insere o tempo que o pacote chegou, eu pego direto aqui pelo script, mas o ESP poderia enviar, que é o mais comum de acontecer. Então o script pega o horário que foi recebido o pacote, a umidade, a temperatura e o potenciômetro e insere lá no banco. Então é só literalmente, é realmente uma ponte de dados, tá, gente? Chegou, insere. Nada mais, não trata, não faz nada. Agora que o banco já está sendo populado pelo script, a gente consegue ir lá e ver a tabela. A tabela que eu criei para esse exemplo, ela só tem essas 4 colunas, né, de tempo, umidade, temperatura e potenciômetro. São todos inteiros, não tem nenhuma float, nenhuma string. Então eu consigo vir aqui na database que eu criei para esse webinar. E a gente consegue ver a tabela que eu criei. Eu vou dar um exemplo aqui. Então eu estou selecionando todos os dados da tabela que eu criei, por exemplo. Então a gente consegue ver aqui que eu criei 4 colunas. Igual está aqui no script. Tempo, umidade, temperatura e o potenciômetro. Então quando chega um dado via MQTT, ele simplesmente insere uma nova linha lá no banco. Então a gente pode ver aqui que já tem vários dados inseridos, né, que eu estava testando, etc. Então, vamos ver esse script rodando. Como a gente pode ver aqui, ó, os dados continuam chegando. Então, a hora que eu ligar o script, ele vai começar a salvar. Então, a gente só executar o script aqui, já podemos ver os dados chegando. Então, ele conecta e todo dado que chega, né, nesse tópico, ESP32 data, ele vai lá e salva no banco. Então já está tudo sendo inserido. Se eu mudar aqui o potenciômetro, ó, acho que eu vou aumentar ele aqui. Ó, tá vendo? Está subindo. E agora eu vou diminuir. Então já está funcionando, a gente já consegue ver os dados chegando no script e logicamente já está salvando no banco. Se desse algum erro, o Torcat aqui ia pegar e eu ia ver que tem algum erro na inserção do banco. Como não está acontecendo, a gente sabe que está tudo certo. Então, agora a gente vai para a parte do Grafana. O Grafana, como a gente comentou, né, a interface web para a gente visualizar e interagir com os dados. Ele consegue conectar em vários bancos diferentes, então a gente tem bastante versatilidade com essa dashboard. Então já está instalado aqui no meu computador. A gente vai montar uma dashboard do zero aqui, bem simples para vocês verem como que é o processo. Já iniciando, a gente precisa configurar da onde que vai ser disponibilizado os dados. Então, a gente vem aqui e configura. Eu vou adicionar um novo, que no caso é o PostgreSQL. Se você usa outro banco, por exemplo, uma SQL, aí é só adicionar. Então, a gente vem aqui e faz as configurações para o cliente do banco. Adiciona IP, o nome do database. E também o usuário que vai acessar. Depois de fazer as configurações, a gente pode vir aqui, salvar e testar. Se tiver tudo certo, já vai tudo certo com a conexão, ele vai avisar. Se der erro, também vai avisar. Então, beleza, a gente já tem aqui configurado o post para providenciar os dados ao Grafana. A partir disso, a gente consegue criar uma dashboard e puxar os dados. Então, a gente vai vir aqui em dashboard e vai criar uma nova. Logo já vai aparecer esse painel, mas a gente pode vir aqui e adicionar um novo, tá? Então, a gente vai adicionar um painel. Vocês já vão ver que ele vai vir aqui com esse Query Builder aqui e a gente pode selecionar de forma fácil as informações. Então, aqui eu peguei da tabela ESP32, a coluna de tempo é o próprio time,
Aqui também ó, a gente vê as colunas disponíveis, então esse aqui vai ser de umidade. E a gente já consegue visualizar os dados de forma bonitinha. Então, se você quer montar um SQL mais incrementado, com filtros, por exemplo, aqui, esse aqui é um SQL um pouco melhorzinho, né? um código melhor que tem o filtro de tempo, então a gente consegue dar uma economizada nos dados. Todo gráfico, aliás, que vocês forem montar, é bom ter isso aqui, tá? Eu acho que o Carry Builder não está colocando o where porque eu estou usando o Unix Time e o Carry Builder tem um filtro de outro tipo. Mas é só vocês virem aqui e montar o Carry bonitinho. A partir disso a gente pode vir e começar a editar o gráfico. Então esse aqui vai ser um gráfico de umidade. E eu quero que ele seja não um gráfico, eu quero que ele seja um ponteiro. Então a gente vem aqui e seleciona, tá? Tem inúmeros tipos. Eu quero do ponteiro aqui. E a gente consegue começar a fazer as configurações dele. Então, por exemplo, aqui, eu posso mostrar o último valor na tabela, o primeiro nesse último tempo, o máximo, o mínimo, a média. Então vocês vão configurando conforme a necessidade. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar uma unidade, vou colocar por cento, né, que é a umidade. Mínimo de 20 a 80, máximo 80. A gente pode mandar ele mostrar os valores e assim por diante. Colocar decimal se for necessário, ou deixar no automático. E a gente também consegue adicionar cores, porque isso facilita a visualização, né? Então aqui eu vou deixar o máximo 100. E a gente já pode ver que a gente tem um threshold, uma cor de 80. Então quando acima de 80 ele vai estar vermelho. Eu vou adicionar um novo aqui para a gente entender melhor. Eu vou falar que entre 60 e 80 ele fique laranja. Então a gente pode ver aqui, de 60 a 80 está laranja. E de 80 para frente fica vermelho. Então a gente tem tanto esses thresholds por valores fixos, quanto por valores automáticos. Esse aqui o começo da escala fica verde, e ele vai indo para o amarelo, laranja, até o vermelho no fim do gráfico. E também tem ao contrário, né? Do vermelho ao verde, ou do azul ao vermelho. Além disso, além dessa parte de cores, a gente também pode fazer um mapeamento de valores. Isso aqui é bem interessante, principalmente para cliente final, porque muitos não se importam com gráfico. Eles querem saber se o negócio está funcionando ou não. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar aqui de 0 a 30, tá ok. Vou colocar de 0 a 60, tá ok. E eu quero que ele fique verde. E de 61 até 100, tem alguma coisa acontecendo. Então eu vou deixar escrito alerta e vermelho. A gente pode ver então que de 0 a 60 vai estar ok, e a hora que subir de 60 vai aparecer alerta e não mais o valor. Isso aqui é bem interessante, é bem versátil, principalmente para o cliente final. Vamos montar agora o gráfico de temperatura. Eu vou duplicar aqui, que é mais fácil. Então a gente vem aqui e edita esse gráfico duplicado. A gente já começa editando aqui, que agora eu vou puxar a informação de temperatura lá da tabela do banco e vou renomear e alterar as informações necessárias. Então o título é temperatura. Aqui eu quero que seja uma média do tempo. A unidade vai ser Celsius. O mínimo pode ser 20, o máximo 120, por exemplo. Então a gente pode ir configurando da forma que for desejável e o cliente quiser. E para finalizar, né, essa apresentação aqui do Grafana, eu vou duplicar de novo e a gente vai montar um gráfico do potenciômetro para a gente ver a variação dos valores. Então aqui eu vou selecionar a coluna POT, que é do potenciômetro. A gente pode ver inclusive, né, que como foi duplicado, acima de 80 fica vermelho, então está funcionando. Eu vou adicionar aqui que é o potenciômetro. Eu quero que ele mostre sempre o último. Aliás, essa configuração não vai ser necessária porque a gente vai trocar para Time Series aqui, né? Então, a gente trocou para o gráfico do tipo... o gráfico para o tipo gráfico, né? Para o gráfico Time Series, que a gente também tem um antigo aqui que era o gráfico aqui, mas ele está sendo substituído.
A partir disso, a gente pode montar e fazer as mesmas configurações. Por exemplo, aqui eu quero que ele fique mais curvadinho ou linear. Antes, deixa eu trocar aqui, porque vocês estão vendo que não tem dado, é por causa dos limites. Então, a gente tirando esses limites, os gráficos já voltam a aparecer. Vou tirar a unidade, que é nenhuma. E a gente pode voltar aqui a configurar. Por exemplo, eu quero que sempre mostre os pontinhos. Então, a gente manipula da forma que for necessária e agradar quem for visualizar os dados. Então, a gente consegue criar uma coisa muito bem feita aqui com o Grafana. Tem várias configurações de banco, tem, inclusive com SQLite, que é, por exemplo, legal para Linux embarcado. Inclusive, eu tenho dashboards rodando dentro de uns Raspberries, tanto o 4 quanto o Pi 0, tá? Eles aguentam Grafana e eu uso com SQLite, por isso que está configurado aqui, ó. Eu uso. Então, vocês podem manipular bem o Grafana. Pode jogar para cima, redimensionar, transformar em tabela, em gráfico. Então fica bem a gosto do cliente ou da empresa que for manipular isso, tá? Então era isso que a gente tinha para mostrar da parte de prototipagem e a gente vai voltar agora para a apresentação ao vivo. Opa! Bem, então esse aí era o protótipo que a gente montou aí para ver o ESP, bem simples. Bem, vocês já viram, né, pelas imagens de dashboards no Google, que dá para montar uns negócios absurdamente complexos. Então foi ali só um exemplo mesmo para vocês verem como que funciona. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente já vai para a parte das perguntas, né? Eu já queria começar a agradecer pela atenção de todo mundo aí que está assistindo, principalmente de quem eu conheço aí, que faz parte do meu dia a dia. Então vamos para a parte de perguntas, mas antes eu também já queria emendar um assunto meio off. Provavelmente no começo do ano que vem, no fim desse, não sei por aí, tá lançando um livro, né, Fábio? Em conjunto aí com o pessoal do Instituto Newton Braga, provavelmente com a ajuda do Embarcados, um livro de ESP32 profissional, com a parte principalmente focada na IDF, né? Mas vai ser assim, tentar fazer o fino do negócio, desde ali do entendimento da IDF, até criptografia de flash, que é um assunto, aliás, que o povo tem muita dúvida, atualização remota. Então a gente vai esmiuçar o ESP ali de forma profissional, também tentando ajudar ali também quem comprou o curso do Fábio de ESP32, né? Então também aí quem quiser começar mais profissionalizar com o ESP, dá uma olhada lá no curso do Fábio, e também em breve vai ter novidade aí do livro Profissional com IDF, que deve sair em breve. Então, valeu pela atenção aí, galera. A gente vai começar a parte de perguntas. Você vai perguntar? Eu vou direcionando aqui, mas é isso aí, Zé. Obrigado aí pela apresentação. Show de bola, né? Infelizmente não dá para apresentar tudo, mas já deu gostinho para quem está precisando de algo nesse sentido a iniciar. Vamos lá. Em relação ao livro aí, eu estou na expectativa já que eu vou comprar, tá? Você a primeira cópia já está na minha... Pode deixar na minha conta aí. E vai ser bom demais. Vamos lá. Temos aqui muitas perguntas, tá? Vamos ver se a gente consegue passar por todas, senão depois a gente vai responder depois na sequência, tá? Mas vamos lá. Temos lá embaixo, começando com o Henrique, ele gostou da parte lá do Telegram, né? E ele perguntou se precisa criar um bot para enviar para o Telegram ou isso já está incluído no plugin lá, alguma coisa nesse sentido? Vai ser plugin ou não é? Precisa. Primeiro que o Telegram realmente não é nada de plugin, já é embarcado no Grafana, e você precisa ir lá no Botfather, criar um botzinho para você, para sua empresa, porque o Telegram usa esse bot para redirecionar as mensagens. Então tem que criar, tá? Mas não é tão difícil, só para quem é a primeira vez, porque é um negocinho meio esquisito lá, o Botfather lá, mas tem que criar sim. Mas você pode tanto direcionar para chats locais, né, privados, pessoais, quanto para grupos. Então, por exemplo, você montou lá num cliente e tem dezenas de pessoas nesse grupo da empresa lá, vai mostrar para todo mundo. Então, é isso aí. Beleza, agora eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Você mostrou aí, né, o Grafana e tal, a gente pode instalar no nosso servidor local, que você comentou aí da RASP e tal, mas se a gente for fazer algo, né, até para escalar depois e
e ter mais consistência e acesso, né, 24 horas, 24/7, é fácil instalar num servidor tipo DigitalOcean, Linode, alguma coisa nesse sentido. E até mesmo, e aí a pergunta é em relação à configuração mínima ali para a gente ter uma máquina ali para aguentar. Aí é difícil do que falar, né? Mas porque a gente não sabe o que vai ter, mas o que você recomendaria? Bem, eu acho que o hardware mínimo eu vou citar um Pi0W, que tem uma CPU de 1 GHz, né, com 512 de RAM. O Grafana está rodando maravilhosamente bem. Claro que eu não testei gráficos complexos, dashboards complexos, mas roda, tá? Então, ainda mais, por exemplo, se tu é uma DigitalOcean, uma AWS, qualquer coisa aí da vida. Qualquer servidor disso para cima, por exemplo, acho que na DigitalOcean lançou recentemente um servidor com 500 MB de RAM. É o menor que tem, até onde eu sei, mas vai rodar em qualquer coisa aí e é super fácil a instalação. Pelo menos onde eu mexo, que é no Ubuntu, né, nos baseados em Debian. É só baixar lá o .deb e dar um dpackage, um dpkg que instala um negócio e tá rodando. Então é bem fácil, tá? Não tem quase nenhum segredo. A parte mais chatinha eu diria que é configurar ali a conexão com o banco, mas é de boa a instalação. E roda em quase qualquer coisa. Aí, só aproveitando aqui também, né? Nessa mesma questão, se tem a imagem Docker que ajuda, se você recomenda, ou você manda, é melhor instalar puro? Fábio, olha, é uma coisa aí que eu tô precisando aprender, viu, cara? Eu mexo um pouco com isso, mas eu acho que tem sim, porque eu já acho que eu já vi, ou eu acabei vendo de outra coisa, mas eu acho que tem. Beleza. Mas fica aí, então, pro pessoal aí dar uma procurada. Não, deixa, eu vou esperar a minha pergunta. Tá, mas vamos lá. Tem perguntas agora que ele mandou em privado, tá? Eu não sei se ele não quer falar o nome, mas assim, o envio das informações do Grafana ocorre por meio de requisições HTTP. É possível estabelecer um socket para envio dos dados real-time? Bem, 2 pontos. Eu acho que ele deve ter falado isso antes da apresentação, mas não é porque ele acessa as informações do banco, mas tem um porém aí, umas vírgulas. Eu sei que nas últimas versões do Grafana, eu acho que da 8 ou na 9 para cima, sei lá, lançaram um plugin de stream de dados, eu acho que era só MQTT. A plataforma, você consegue mandar o dispositivo, né, enviar dados direto ali para fazer um streaming de dados no Grafana, não passa por banco, até onde eu sei. Dá uma olhada depois, streaming de dados com Grafana. Mas, via de regra, vai cair num banco de dados, tá? Então, não vai direto para ele, não. Maravilha. Marcos Vinícius perguntou: José, parabéns pela apresentação. Qual infra você recomenda para o uso de MQTT? Uma máquina remota com Ubuntu na AWS, por exemplo, mais Mosquito como broker, mais programa em Python para inserir no banco de dados, Postgre, mais Grafana de dashboard. Existe uma estrutura que você acha mais recomendada? Nossa, quanta coisa. Sim. Eu só mexo em Linux baseados em Debian. Eu nunca mexi em outro. Então, eu acabo sempre instalando uma máquina em um servidor, normalmente Ubuntu, DigitalOcean, AWS, qualquer coisa. Fico, né, com o Grafana, gosto de usar ultimamente. Eu usava Python antigamente, mas hoje eu troquei tudo para Node.js para fazer ali a parte do script. Postgre é o banco aqui que eu sempre uso com a extensão do Timescale, que é aquela que eu estava falando que faz delete automático, compressão de dados automático. Ele faz inúmeras otimizações para dados em time series, né, que é dados de IoT, basicamente. Então, eu sempre uso esse conjuntinho aí que o negócio fica potente, viu? Fica um canhão para tirar em mosca aí. Então, é isso aí que eu uso. Show! Vamos lá. Só para complementar, você pode usar qualquer outra configuração, tá? Um MySQL, um SQLite, um Mongo, qualquer configuração em que o sistema encaixar, você pode instalar. Excelente. O M, né, o nome dele é M. Qual o ponto negativo dos alertas que você iria citar? O Mr. M é a parte de pooling. Porque, por exemplo, imagina que você tem, sei lá, vou chutar o balde, 1000 variáveis sendo monitoradas pelo alerta do Grafana. E, por exemplo, de 1 em 1 minuto. Os 1000 gráficos, né, vão ficar consumindo ali CPU de 1 em 1 minuto e você vai sentir no gráfico de uso da CPU, tá? Eu já sofri isso em algumas ocasiões. Então, ali o uso com alerta começa a ficar mais intenso, principalmente quando você deixa um pooling rate bem
bem pequeno, né? Pequeno, grande, depende da unidade. Tem uma pergunta do Pedro em relação a isso. Qual o menor tempo de pooling para usar Eu no acho que é um grafano? segundo, porque as unidades ali do grafano é baseado tipo um S, um M, uma hora, uma semana. Então eu acho que é um segundo. Eu nunca usei porque, né, como eu falei, eu não gosto de ficar estressando a CPU ali do servidor. Mas eu acho que é um segundo, tá? Mas boa sorte pro seu servidor aí. Mas aí é questão de testar, né? Ver se o servidor fica de boa, ver se. E testando aí com vocês. Beleza. Vamos lá. Samuel perguntou: alguma restrição quanto a Node-RED para fazer a integração dos dados entre os devices mais database? Nunca usei Node-RED, cara. Não, esse eu não posso falar. E aí, Beleza. se alguém conhecer aí, pode mandar no chat ali que dá uma olhada. Danilo pergunta qual servidor MQTT você usa. Deve ser o broker, né? Eu gosto É. do Verne MQ, mas... Aliás, os dois principais, né, de grande porte, assim, que eu conheço é o Verne e o EMQX, alguma coisa assim. São os dois brutamões que eu conheço. Mas também tem outros, tipo um muito famoso, que tem bastante documentação na internet, inclusive, é o Hive MQ. Então tem inúmeros, mas eu costumo usar o Verne MQ aí, porque ele tem toda a parte de clusterização. Ixi, tem uns negócios bem doidos aí. Tá, mas é um ponto a ser analisado, né? Na hora que vai dimensionar ali a sua. Isso, eu já gosto de usar o Verne, porque, bem, já sei que vai tudo funcionar dele e eu não preciso migrar depois, por exemplo, se eu vim de um mosquito. Então, eu gosto de usar o Verne. Excelente. A Maria Eduarda está perguntando se você recomenda alguma linguagem de programação para fazer um script de. Aí, acho que cortou aqui. Eu acho que eu sei quem que é essa pessoa aí, acho que é minha namorada, tá? Tá. Então você já sabe qual que é a pergunta. Não, pior que eu não sei não, tá fazendo figuinha aí. Tá, então. Melhor linguagem? Cara, Script, talvez. Hoje eu vou chutar Node, tá? Porque eu precisei fazer a dashboard da minha empresa, eu usei tudo Node. Mas eu sempre usei Python também, então acho que nessas duas as principais, muito pela facilidade de montar, né? Porque é uma linguagem bem simples assim de trabalhar. Mas eu mudei para Node por causa de alguns esquemas de desempenho ali. Mas acho que em Rust, Go, sei lá, todas as linguagens aí também devem funcionar. Inclusive, tem um artigo muito legal de um site de uma empresa que fez um benchmark de dispositivos de GPS. Ela tinha 800 mil dispositivos de GPS e fez vários testes de desempenho. Obviamente que a linguagem C dos testes foi a melhor, né? Então também você pode ali usar um script em C, mas aí realmente, né, depende da sua demanda e necessidade. Ó, o César está pedindo aqui um artigo passo a passo para desenvolver. E eu já estou pedindo um curso. Ixi, esse é... Ano que vem, né? Isso é complicado, né? Esse ano que vem, primeiro eu vou lançar o livro aí do F32 Profissional, que inclusive... Mas coloca na lista aí. Pode ajudar a gente. Vou colocar um artigo novo aí no Embarcados, né? Grafana. Isso. Né? Legal. Vou dar uma pensada. Ó, tem uma pergunta interessante do Paulo. Né? Ele falou que, primeiro, boa noite, José, obrigado pela aula. E aí ele gostaria de saber se consigo tratar dados recebidos em formato JSON. Eu não entendi se ele falou isso pelo Grafana ou pelo script. Eu vou falar pelos dois, né? Grafana não, porque como a gente viu, o Grafana ele só pega dados do banco, mas eu acho que tem algumas extensões que fazem parte de MQTT, de JSON. Ô, Paulo, vale dar uma olhada, tá? Eu sei que tem algumas coisas de JSON direto ali de plugin pro Grafana. Dá uma olhada, eu nunca mexi, mas eu já vi, já bati o olho. E pro banco, né, assim, pelo menos o post ali, você pode salvar os dados direto em formato JSON ou separar em colunas independentes que nem eu fiz. Mas eu acho que a resposta é sim para os dois. Mas tem que dar uma estudada melhor aí. Beleza. Vamos lá. Tem bastante pergunta aqui. Mas dá pra gente chegar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Cristiano. O que deveria ser feito na Query SQL para que os dados sejam em tempo real? Um time séries ao vivo. Acho que ele quer ver em tempo real. Seguinte. Já complementando aquela parte, né, que eu citei agora há pouco do stream de dados, o próprio Grafana, quando faz eu não sei se é um plugin ou é direto do Grafana, eu nunca mexi,
Mas ele foi criado justamente para isso. O dado chega direto ali no Grafana. Inclusive, eles mostram, acho que é um sensor de um giroscópio, acelerômetro, sei lá o que é. Eles mexem assim o sensor e mostra direto na tela. Tirando essa opção desse negócio de streaming de dados, a opção, inclusive, eu esqueci de citar ali na apresentação, você no Grafana, lá em cima, você consegue selecionar o tempo que você está vendo os dados. Tipo assim, as últimas 1 hora, última semana, último mês, ver algum dia específico. E do lado dessa opção, você tem um negocinho, um botão, que você altera a taxa de atualização do Grafana. O menor aqui, por padrão, é 5 segundos. Então, de 5 em 5 segundos, ele vai atualizar a tela. Mas eu acho que dá para customizar sim, porque é um parâmetro lá no arquivo de config do Grafana. Acho que dá para você colocar aí um refresh rate de 1 segundo e basicamente vai ficar em tempo real, né? Mas aí também é da necessidade do seu tempo, porque às vezes 1 minuto é tempo real, depende da sua perspectiva, né? Mas tem sim, acho que é só alterar o parâmetro que é lá no cantinho superior direito. Beleza. Vale o teste. Tem uma pergunta aqui do Thiago, não sei se você vai conseguir orientar, ajudar ele nessa questão, mas fica aí também para depois, talvez alguma coisa nesse sentido. Ele falou primeiro parabéns pela didática, aí pode mostrar como você configura a conexão com o SQLite, né? Ixi, tentei uma vez e não consegui resolver o problema de conexão mesmo buscando na internet, então desisti. Esse aí eu ia falar que é o mais fácil, porque é o SQLite, ele funciona, ele é serverless, né? Ele não tem um servidor, então ele trabalha com arquivos. Por isso também que ele é legal para dispositivos simples, que nem Linux embarcado. Então, o SQLite ele começa a salvar informações num arquivo mesmo, e o Grafana acessa esse arquivo. Então, o Grafana vai lá e você coloca o caminho, né, o path para esse arquivo, e ele começa a acessar. Talvez o que deu de errado, eu lembro, é que faz tempo que eu não mexo com isso, viu? Eu acho que tinha alguma coisa de permissão de usuário, ou da instância que o Grafana está executando, poder acessar esse arquivo. Tinha alguma coisa assim, tá? Eu não lembro de cabeça, que faz uns 3 anos. Mas é basicamente colocar o path do arquivo lá, que ele vai começar a sugar as informações e você monta o carry, que nem a gente mostrou lá. Beleza, vamos lá. O Marcelo está falando, você não gosta de usar o banco de dados Time Series em FluxDB? Nunca usei. Tá. Nunca usei, mas eu vejo bastante, porque inclusive o Grafana faz bastante propaganda, né, do Prometheus, do Influx, mas deve ser bem otimizado, só que, por exemplo, se ele for, que nem ele citou aí, um banco otimizado para Time Series, o PostgreSQL com a extensão Timescale também fica super otimizado, então acho que os dois vai dar conta aí por um bom montante de vida útil. Excelente. Vamos lá, temos mais 2 perguntas aqui listadas. Luiz, repetido no chat, se você tiver que escolher um banco mais leve, teria alguma opção mais interessante que PostgreSQL ou MySQL? Ok, vocês falaram de SQLite. Eu ia falar da SQLite. Seria essa opção que você recomendaria? Eu dou essa opção porque, assim, eu não sou da área de banco, né? Então, eu não tenho tantos conhecimentos profundos, mas eu acho que eu usaria SQLite. Mas aí você já tem que ver porque ele não é tão robusto que nem os outros, né? Ele tem ali suas limitações que são bem, tipo assim, você não vai atingir tão fácil, mas eu diria SQLite. Tá. Vamos lá. Última pergunta aqui da lista. Quais os protocolos de segurança dentro do Grafana? Bem, essa pergunta é meio ruim de responder, mas o Grafana, né, ele roda numa página web, então tem toda a parte ali. Eu vou começar desde o login. Mentira, desde o protocolo. Claramente ele roda no HTTPS ali, se você colocar. Eu costumo usar um NGX com um proxy reverso, fazendo ali toda a parafernália de SSL, TLS. Então, já está numa conexão segura. A partir disso, vamos pensar nos logins. Ele tem um sistema de login simples, né, usuário e senha, mas também tem os sistemas de login de 2 fatores. Esse eu nunca testei. Ele também tem sistema por outras plataformas, se eu não me engano, tipo GitHub, Google, etc. Mas eu também nunca testei, mas custa dar uma olhada. Mas ele tem várias formas aí de segurança na questão, tanto de usuário e também no banco. É que eu não mostrei muito, né, por questões de complexidade de tempo,
Mas a conexão com o banco, quando você configura, você pode também habilitar ou desabilitar a conexão criptografada lá. Como era local, se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que eu desabilitei a conexão segura com o banco de dados, porque estava localmente. Mas se o seu Grafana roda numa instância em outro local, né, do banco, provavelmente você vai ter que fazer uma conexão de rede ali, e é legal fazer essa conexão criptografada. E ele tem todas as opções lá de SSL para inserir certificado e tudo que há direito. Então é bem seguro, tá? Uma plataforma bem robusta e confiável para a gente mexer. Inclusive, minha namorada que está aí vendo, ela da área de segurança, ela mandou esses tempos que acharam uma falha, até acho que mandaram lá no CVE, que acharam uma falha no processo de autenticação de 2 fatores, acho que, sei lá o que acharam, e então acharam um problema lá, mas a empresa, obviamente, vai corrigir assim que possível, se já não tiver corrigido, né? Mas a comunidade do Grafana é super ativa, tá? Então, o negócio é super robusto e confiável para a gente usar. Então, fica à vontade aí para usar em produção. Show. Só tem uma pergunta minha agora. Em relação à exibição em aplicativos mobile, é tranquilo para fazer uma aplicação que exiba, né? Como é web, né? Fábio, aí você pegou em outro calcanhar de Aquiles. Tá. Porque assim, ele é uma plataforma web, né? Então ele roda no navegador. Por exemplo, quem já mexeu com aqueles tipo App Inventor, esses negócios aí de criar aplicativo de forma mais simples, inclusive no Android Studio também, eles têm algumas ferramentas de embarcar o navegador dentro do aplicativo. Então você poderia sim, por exemplo, só mostrar a página web dentro do aplicativo, mas também, eu não mostrei aqui porque é muita coisa, dá para você pegar um link e embarcar os gráficos, por exemplo, em outros locais. Eu não sei se, com que característica ele roda, mas talvez daria para embarcar esse link aí, que se embarcaria numa página web, dentro do aplicativo. Não sei, eu também não usei essa parte. Mas tem coisa assim. Tá. Tranquilo. Não só é uma dúvida que veio aqui para mim. Mas aí fica aí pro pessoal, né, que assim como eu nunca testou, fazer aí... Olha, Fábio, o que eu costumo fazer você vai ali no Chrome, por exemplo, você cria um atalho. E cria um atalho. A hora que você clica no negócio, ele já abre lá na página e pronto. Dá para fazer isso aí. Mas assim, eu ia falar pro pessoal assim, assim como eu nunca testou e implementou, subiu, né? Até o Marcelo deixou aqui que o Linode tem já uma imagem do Grafana e tal. Deve ter algumas facilidades para a gente subir, né? Quem quiser subir local também pode fazer. Quem quiser subir numa cloud em algum servidor, colocar a mão na massa para testar, né? E até para avaliar se realmente é uma proposta interessante para o seu projeto. E é isso, José. Acho que deu um caminho legal aqui para a gente ver as possibilidades, né? E não só ficar dependente de plataformas que já dão tudo pronto para a gente. A gente pode customizar também as nossas exibições, né? Customizar e já preparar para o cliente final, né? Porque isso. A hora que você tem isso aí rodando de protótipo, para rodar assim no ambiente de produção para o cliente final, já é todo caminho andado. Bom demais. Isso aí, José. Se quiser deixar um recado final aí para o pessoal em relação a onde te encontrar, onde, né? Você deixou aí já o seu telefone, também o GitHub. E acho que assim o lance é continuar a conversa. Isso aí, quem quiser entrar em contato pode, principalmente lá no Telegram, nos grupos do Embarcados, nos outros grupos aí, pode entrar em contato comigo lá. Se quiser também, pode me chamar no WhatsApp aí, mas prefiro no Telegram, vou falar que sou mais ativo lá. Eu queria agradecer a todo mundo de novo que presenciou e que vai presenciar, né? Porque muitos acabam assistindo depois. Então, valeu pela oportunidade aí. Qualquer coisa aí, Fábio, só chamar. Pode ter mais, hein? Inventa um papo aí pra gente bater. O meu, agora pensando aqui, que é fazer um hands-on, né? Tipo um show me the code, né? Que a gente vai fazer com o Felipão, por exemplo. Mostrar uma instalação, uma configuração, uma aplicaçãozinha. Mas assim, deixei para o pessoal aí o seu usuário aqui no Embarcados, onde tem todos os seus artigos. Então, a maioria ali, né? Acho que praticamente todos sobre ESP32. É um tema bem recorrente aí. Isso. Então, tem conteúdos bem interessantes, criptografia, tá? Que o pessoal pode acompanhar aí o seu conteúdo e ficar na expectativa aí, né? Acho que aqui, né, tem a pincelada do que vai ser o seu livro aí, né? Uma pincelada, porque olha, tá dando trabalho para fazer, viu, gente?
porque tem muito conteúdo, vai ser basicamente um compiladão de tudo que provavelmente vocês já viram aí pela internet de ESP com IDF. Inclusive de coisa que eu nunca mexi, comprei para mexer, por exemplo, o JTAG, eu nunca tinha mexido com o ESP, que é um depurador mais profissional, né? Estava até comentando no grupo do Embarcado esses tempos aí, com a ajuda do povo da Expressif. Mas, então, vai ter tudo que for de direito aí do ESP, vai ser um negócio bem legal para a gente acompanhar, e quem quer profissionalizar e usar bem robustamente o ESP aí em aplicações do dia a dia. Beleza. Eu vou deixar aqui para o pessoal, né, que você falou do Telegram, o José está bem ativo lá na comunidade do Embarcados no Telegram. Quem ainda não participa, fica o convite aí para vocês entrarem e continuar o papo aí sobre Grafana. Enfim, tem muita coisa aí para a gente aprender e compartilhar. E é isso. Agradecer aí todo mundo que participou com a gente. Foi muito bacana. A gente sai motivado aqui já a testar e colocar em prática. Obrigadão mesmo aí, José, e obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Bom resto de semana para todos. Valeu. Valeu.